dela tem uma ventoinha portátil, obrigado. Ok. Está certo. Então agora vamos acalmar e vamos estudar. Jovens, vamos estudar a palavra de Deus agora, está bem? Vamos ouvir o que Jesus tem para nos dizer nesta manhã, ok? Tá bom? Vocês sabem que quando eu era da vossa idade havia um ditado que dizia assim: quando um burro fala, os outros abaixam as orelhas. Ok? Ok. Então vamos tomar atenção à palavra de Deus, tá bom? E nesta manhã nós queremos voltar a olhar para um personagem que me fascina. Não sei se é por eu me identificar muito com ele, porque somos ambos baixinhos, ok? E portanto provavelmente será essa questão de identificação. Vamos olhar para Lucas 19, 1 a 10. Vamos abrir as nossas Bíblias na passagem em que Jesus se encontra com um homem chamado Zaqueu, na cidade de Jericó. E eu vou procurar Lucas 19, 1 a 10. Lucas 19, 1 a 10. Eu espero que já todos tenham encontrado. Lucas 19, 1 a 10. E diz assim o texto bíblico: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. E apressando-se, ele, alegre, recebeu-o, gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, então disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo em quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Este texto não foi há muito tempo estudado por nós aqui. Ele foi abordado pela Ariel, líder da Young Life. Mas eu espero que ao abordá-lo de novo nós possamos ter algo de novo, que ele nos diga hoje alguma coisa de novo, novamente aos nossos corações e às nossas mentes. E o texto dá-nos dois retratos, dá-nos duas perspectivas de Zaqueu. A primeira perspectiva é-nos dada diretamente por Lucas. E depois Lucas coloca Jesus a dar-nos a segunda perspectiva. Lucas vai buscar as palavras de Jesus no final deste encontro, e a primeira perspectiva que Lucas nos dá no seu discurso, na sua descrição, é que Zaqueu é um homem rico, ele é profissionalmente bem-sucedido, é chefe dos publicanos, o que equivale a dizer nos nossos dias que ele é chefe da repartição de finanças de Jericó. Ok? Também diz que é de baixa estatura e também nos mostra no texto que ele tem que ser relativamente jovem. E porquê é que eu digo isto?
Eu calculo que ele não seria um homem que ultrapassasse os 40 anos. É muito fácil. Eu tenho 57 anos e eu posso subir a uma árvore. E também eu posso correr. Mas eu não posso subir a uma árvore depois de ter corrido. E o texto diz que ele correu pelo menos uns 100 ou 200 metros à frente da multidão e depois a seguir subiu a uma árvore. Eu não consigo fazer isso. Portanto, ele era um homem com uma certa agilidade. Ainda era um homem com uma certa juventude em si. E apesar de ser jovem ainda, ele já era um homem profissionalmente bem-sucedido. Ele tinha chegado ao ponto máximo da escala da sua profissão. Ele não era apenas um publicano, ele era chefe de todos os publicanos de Jericó. E, por outro lado, Lucas deixa-nos antever, pelas palavras de Jesus, o outro lado de Zaqueu. E o outro lado de Zaqueu é-nos dito por Jesus que ele é um homem perdido. E a nossa pergunta é, em que sentido é que Zaqueu estava perdido? De que forma é que um homem jovem, rico e profissionalmente bem-sucedido pode ser considerado um homem perdido? Para compreendermos o problema de Zaqueu, nós precisamos de analisar o sentido da palavra perdido na Bíblia. Eu vou convidar-vos a abrirem Gênesis 3, 8 e 9. Gênesis 3, 8 e 9. E nesse texto nós encontramos, imediatamente após o homem se ter desviado do propósito de Deus para a sua vida, imediatamente após Adão e Eva terem caído em pecado, em desobediência e terem cortado a sua relação com Deus, Deus procura Adão no jardim do Éden. E aquilo que Deus pergunta é: Adão, onde estás? E este onde estás é o mesmo que dizer: Adão, eu não te encontro. Tu estavas comigo, mas já não estás comigo. Deus não está a perguntar a Adão, como nós sabemos, não está a perguntar em que lugar é que tu estás do jardim. Estás atrás do arbusto? Estás atrás da árvore? Estás a jogar às escondidas comigo? Não é isso que Deus está a dizer. Deus está a dizer a Adão, ou Deus está a confrontar Adão com esta realidade. Adão, até há pouco tempo tu estavas comigo e tu sabias quem tu eras. Onde estás significa, Adão, quem és tu agora? Tu sabias quem eras, mas neste momento quem és tu? Por outras palavras, Adão estava perdido porque ele rejeitou a sua identidade original. Adão entrou em crise existencial. Adão entrou em crise de identidade. E onde estás, por outras palavras, leva-nos a perguntar: quem sou eu? Onde estás e quem sou eu são duas perguntas que nos confrontam com a mesma questão: qual é a minha verdadeira identidade? Deus na Bíblia revela-nos claramente que somos seres criados por Ele, à sua imagem e semelhança, com características e atributos semelhantes à dele próprio, à do próprio Deus. E tal como Ele é um ser pessoal, também fomos nós criados seres pessoais. Somos os únicos seres em toda a criação que podemos ser considerados pessoas. Então, quais são as características que fazem de nós pessoas? Mais do que isso, Deus não nos criou apenas para sermos pessoas, mas criou-nos para sermos pessoas saudáveis. Saudáveis do ponto de vista espiritual, saudáveis do ponto de vista psicológico e saudáveis do ponto de vista emocional. Então, quais são as características e quais são os valores que nós precisamos e que Deus nos deu
para que nós sejamos pessoas e pessoas saudáveis. Nós temos aqui um quadro que nos diz 5 coisas sem as quais nós não podemos ser pessoas saudáveis. E não podemos ser pessoas. A primeira coisa é precisamente a nossa identidade. Ter consciência da nossa identidade. Nós, no início, quando Deus nos criou, tínhamos uma identidade original. A nossa identidade estava em Deus. Estava no facto de conhecermos a nossa origem e conhecermos a quem pertencíamos. A origem e a pertença fazem parte da nossa identidade. A quem é que eu pertenço, de onde é que eu venho e quem é que me pertence. Nós também temos a outra característica sem a qual não podemos ser pessoas saudáveis, que são relações interpessoais construtivas. Nós fomos criados por Deus, por um Deus relacional, um Deus que se relaciona, e Ele deu-nos a capacidade de nos relacionarmos com Ele e uns com os outros. Também nos deu uma família que é o núcleo central das nossas relações. Essa família, quando Deus nos deu, era uma família centrada em Deus. Era uma família segundo o conceito de Deus. E também nos deu os outros para além da nossa família. Pode ser a nossa comunidade local, pode ser os outros, as outras pessoas, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, etc. Por aí fora. E nessa forma de nos relacionarmos, Deus concebeu a nossa saúde nas relações interpessoais como sendo baseada em certos valores, como o amor, a aceitação, a aprovação, a gratificação ou feedback positivo por parte dos outros, o respeito e a dignidade de uns para com os outros. Também há uma terceira coisa sem a qual nós podemos ser pessoas saudáveis. E essa coisa é um sentimento ou um sentido ou uma realidade de segurança e estabilidade. Para sermos saudáveis, nós precisamos de ter segurança e estabilidade. Quando estávamos a orar pelos nossos irmãos no Iraque, nós podemos dizer que neste momento, então, nós precisamos de orar muito por segurança e estabilidade deles. Porque isso é algo que eles neste momento não têm. E Deus, originalmente, a nossa segurança e a nossa estabilidade, neste caso de Adão e de Eva, estavam em Deus e no Jardim do Éden. Obrigado. Deus providenciava a segurança e a estabilidade do primeiro homem e da primeira mulher. Essa segurança e estabilidade revelam-se à partida como sendo a resposta às necessidades básicas do ser humano. Alimentação, um lugar onde estar, um lugar de refúgio e de segurança, uma área de conforto. Também nós não podemos ser espiritualmente, psicologicamente e emocionalmente saudáveis sem termos um propósito na vida. Sem que a nossa vida faça sentido. Sem que nós conheçamos qual é a razão pela qual nascemos, pela qual estamos aqui e qual é a nossa missão, qual é o propósito para o qual nascemos. E originalmente, Deus deu ao homem 2 propósitos principais. O primeiro era refletir a sua glória. O homem era o reflexo da glória de Deus, era a coroa da criação. E o segundo era um ministério ou uma chamada cultural e ecológica, administrar toda a criação. Ser o administrador e o zelador da criação que Deus tinha criado. E os valores
que se colocavam a Adão e a Eva eram simplesmente o de saberem qual era o plano de Deus para eles e como realizarem a sua missão. A quinta coisa sem a qual nós não podemos ser pessoas saudáveis e que necessitamos para sermos pessoas é a dimensão de eternidade ou de continuidade. Uma consciência de que a nossa vida tem um propósito, mas também tem um destino eterno, que não acaba. E originalmente, Adão e Eva tinham da parte de Deus essa garantia. A sua identidade original garantia que eles tinham uma existência eterna, uma vida eterna com Deus, originalmente planeada para ser aqui na Terra. Os valores eram de regeneração plena. Deus tinha colocado uma árvore no jardim, que era a árvore da vida. E essa árvore da vida garantia com o seu fruto que eles tinham uma vida eterna. Também tinha a santificação total, isto é, eles partilhavam da natureza de Deus, que é um Deus santo, e eles eram totalmente santos e sem pecado. Assim Deus criou originalmente os primeiros seres humanos, Adão e Eva. E também havia, porque Deus era o Rei e o Senhor absoluto, um reino de justiça e paz. Tudo isto estava garantido. Todas estas características e valores foram dados por Deus juntamente com a nossa identidade original. Mas a partir do momento em que Adão perdeu a sua identidade original, a sua relação com Deus ficou destruída. E todos os valores se perderam e a nova identidade que Adão adquiriu trouxe consigo profundas alterações. O apóstolo Paulo explica em Romanos 5,12 que esse é um problema não apenas de Adão, mas esse é um problema que nós herdamos e que Zaqueu herdou, logicamente. Em Romanos 5,12 diz o seguinte: assim como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, isto é, desobediência, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Isto é, aquilo que o apóstolo Paulo nos está aqui a dizer é que o pecado e a morte são algo hereditário, são algo que passou a fazer parte do nosso ADN e com o qual já nascemos e passou desde Adão, o primeiro homem, de geração em geração, de pai para filho. E nós herdamos este estado de pecado e de morte. É evidente que estamos a viver com uma natureza corrupta, corrompida pelo pecado, e já nascemos com uma atitude de rebeldia e inimizade contra Deus. Se vocês notarem bem, quando nós começamos a tomar consciência de nós próprios, nós reagimos mal a palavras como Deus, Bíblia, Igreja, santidade. Não faz parte da nossa nova identidade. São valores, ou desvalores, como quiserem chamar, que estão deslocados da nossa nova identidade. Eles faziam parte da nossa identidade original, mas nós perdemos-la. E agora estamos perdidos não apenas porque perdemos a nossa identidade original, mas também porque com ela perdemos todas as características e valores que ela possuía e que nós vimos aqui. Desde que nascemos, começamos a construir a nossa identidade e vamos chamar os nossos valores alternativos ou substitutos. A nossa natureza de pecado apressou-se a construir um mecanismo de substituição. Vamos chamar um mecanismo de substituição porque todos os valores originais
E tudo aquilo que nós éramos antes da queda do pecado passou a ser substituído por novos conceitos e novas atitudes. E assim nós temos uma série de substitutos para os nossos valores originais. Nós substituímos Deus pelo nosso ego, pela nossa família, na nossa identidade. A nossa identidade começa a ser construída desde bebés pelo nosso ego. Começa a ser identificada connosco e com a nossa vontade. E aquelas mães e os pais que têm bebés agora neste momento podem dizer isso. Quando o bebé chegou, deixou de haver o programa normal familiar. E quem passa a mandar lá em casa é o bebé, não é? E não há hipótese de o contrariar, porque ele vai exigir tudo o que precisa. Ele passa a ser o rei da casa. Portanto, a nossa identidade começa por ser uma identidade ligada ao nosso ego. Assim que chegamos ao mundo, começamos a fazer exigências. Começamos a centrar todos os outros na nossa pessoa. Depois vamos crescendo e começamos a descobrir que temos uma família. E começamos a identificar a nossa identidade com a nossa família. Começamos a dizer que somos o filho ou a filha de fulano de tal e de cicrano. Depois vamos crescendo mais e descobrimos que estamos inseridos numa sociedade e que essa sociedade tem uma cultura própria e que nós pertencemos a essa cultura. E a nossa identidade começa a identificar-se com a nossa cultura, com a nossa nação, com o povo no meio do qual nós nascemos. Mas nós vamos continuando a crescer e começamos a chegar à adolescência. E começamos a descobrir que os nossos amigos podem ser transformados numa tribo. Já ouviram falar certamente das tribos urbanas? Isto é, são os grupos ao qual eu pertenço. É o meu grupo restrito. É o meu grupo de amigos ou o meu grupo que se identifica comigo e com o qual eu me identifico. É a minha tribo. E à medida que vamos crescendo, vamos criando uma identidade com outras coisas. Vamos substituindo a nossa identidade original em Deus por outras coisas, como por exemplo um clube, uma religião, uma ideologia, uma filosofia. Mas sabem, quando nós chegamos à adolescência, e agora vou falar para os jovens e adolescentes, começamos a fazer perguntas mais profundas acerca da nossa origem, acerca da nossa identidade. De onde é que eu vim? Por que razão é que eu nasci e não nasceu outro no meu lugar? Qual é o meu papel? Qual é o sentido de vida? Depois da morte, o que é que existe? Por que razão existe o sofrimento? Por que razão existe a injustiça? Por que razão existem as guerras? Por que existem tantas religiões? Começamos a fazer perguntas inteligentes. E sabem uma coisa? Apesar da ciência e dos professores e dos pais nos darem as suas respostas, apesar dos amigos nos dizerem que não vale a pena pensar nisso, apesar da sociedade nos dar imensas alternativas para nós curtirmos a vida na maior, apesar da máquina publicitária nos metralhar com as últimas novidades das tecnologias de ponta, que nos convida a surfar na net ou a alienarmos a nossa mente com a última novidade em realidade virtual, apesar disso tudo, bem cá dentro de nós ainda continuamos a sentir que falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Também é nesta fase da vida que começamos a tomar contacto com o maior dilema
da nossa natureza